Se você tem mais de 60 anos, eu preciso que pare o que está fazendo e me ouça com atenção. O que vou revelar aqui pode ser a diferença entre manter a sua independência ou, em poucos anos, depender de alguém até para levantar da cama. Você já imaginou que, enquanto dorme tranquilamente, seu corpo pode estar sofrendo um processo silencioso que está roubando a sua força muscular? Pois é. Parece assustador, mas é a realidade que atinge milhões de pessoas todos os dias e quase ninguém fala sobre isso. Vou contar a história de Dona Teresa, de 68 anos, uma senhora ativa, sempre disposta, que adorava cuidar do jardim e fazer caminhadas no fim da tarde. Ela acreditava estar saudável, afinal, seus exames estavam normais. Mas havia um detalhe que passava despercebido. A cada manhã, ela se sentia mais fraca, como se a energia tivesse sumido durante a noite. Um dia, ao tentar carregar 2 sacolas de supermercado, simplesmente não conseguiu. Chorou de frustração, porque percebeu que algo muito sério estava acontecendo com seu corpo. E o mais impressionante é que a causa não era a idade, como todos pensavam, mas sim um processo invisível que acontece enquanto dormimos. O nosso corpo entra em um estado de destruição muscular. Talvez você também já tenha sentido isso. Acordar com fadiga, dificuldade para se levantar da cama, sensação de fraqueza inexplicável. Não é imaginação, é a sarcopenia, a perda progressiva de massa muscular, que pode começar de forma quase imperceptível, mas avança rápido quando não fazemos nada. A boa notícia é que existe uma forma simples, natural e cientificamente comprovada de frear esse processo. E eu vou te revelar neste vídeo qual é o alimento que pode se tornar o seu maior aliado à noite, antes de dormir, para que os seus músculos parem de desaparecer e, ao contrário, se fortaleçam. Mas antes de revelar o nome desse alimento, preciso que você entenda como o corpo funciona à noite. Porque só entendendo a causa é que conseguimos aplicar a solução de forma correta. Quando a gente pensa em envelhecimento, logo vem à mente rugas, cabelos brancos ou ossos mais frágeis. Mas existe um inimigo muito mais perigoso que se esconde justamente no período em que deveríamos estar nos recuperando, à noite. Enquanto dormimos, o corpo entra em um processo chamado catabolismo noturno. É como se, em vez de reconstruir, ele começasse a usar os próprios músculos como fonte de energia. Isso acontece porque, depois de muitas horas sem comer, o organismo precisa buscar nutrientes em algum lugar. E adivinha onde ele encontra? Nos seus músculos. É como se o corpo dissesse: não tenho combustível suficiente, vou precisar queimar massa muscular para sobreviver. O resultado é uma perda silenciosa de força que, ao longo dos meses e anos, se transforma em algo devastador. Dificuldade para subir escadas, carregar compras, levantar da poltrona e até mesmo caminhar. E o pior é que esse processo é muito mais agressivo após os 60 anos. Isso porque, com o passar do tempo, o corpo já não produz os mesmos hormônios que ajudam na regeneração muscular. Ou seja, além de perder massa magra mais rápido, temos muito mais dificuldade para recuperá-la. Voltando ao caso de Dona Teresa, ela não entendia por que acordava cada vez mais fraca. Só depois de uma consulta detalhada, ela descobriu que o problema não estava apenas nas atividades do dia, mas no que acontecia à noite, quando deveria estar se fortalecendo. E aqui está o detalhe que quase ninguém sabe. Não é apenas a falta de proteína durante o dia que causa sarcopenia. O verdadeiro sabotador da sua musculatura é o período em que você passa em jejum enquanto dorme. Se não preparar o corpo antes de deitar, esse jejum se transforma em uma máquina de destruição muscular. Agora você deve estar se perguntando: doutora, então o que eu posso fazer para impedir isso? Preciso comer de madrugada? Preciso tomar suplementos caros? A resposta é não. Existe uma forma muito mais simples, natural e acessível de proteger seus músculos durante a noite.
E ela começa colocando no seu jantar ou até mesmo numa pequena ceia antes de dormir um alimento específico que age como escudo contra a perda de massa muscular. Já já eu vou revelar qual é esse alimento. Mas antes, você precisa entender por que a maioria dos idosos está escolhendo os alimentos errados, que em vez de proteger, aceleram ainda mais a perda de força. Se você acredita que está se alimentando bem, pode se surpreender agora. A maioria dos idosos que eu atendo pensa que basta comer um pouquinho de tudo para estar protegido contra a fraqueza muscular, mas infelizmente esse é um dos maiores enganos que existem. O primeiro erro é subestimar a proteína. Muitos dizem: "Ah, doutora, eu já como carne no almoço, não preciso de mais nada." Mas a verdade é que depois dos 60 anos, o corpo precisa do dobro de estímulo para construir o mesmo músculo que construía aos 30. Ou seja, a quantidade que antes era suficiente, hoje já não dá conta. Outro erro comum é o hábito de substituir a janta por alimentos rápidos e práticos, mas totalmente pobres em nutrientes. Bolachas, pão branco, café com leite, mingaus prontos cheios de açúcar. Esses alimentos até dão uma sensação de saciedade momentânea, mas não entregam o que os músculos precisam para se regenerar. Resultado? O corpo vai buscar energia nos próprios músculos. Existe também um erro silencioso, que quase ninguém percebe: o excesso de carboidratos simples à noite. Pães, massas, arroz branco, biscoitos, eles provocam um pico de glicose no sangue que logo despenca. Quando isso acontece, durante a madrugada, o corpo entende que está em falta de combustível e, novamente, ataca os músculos para se manter funcionando. E aqui vem um ponto importante. Não é só a quantidade de proteína que importa, mas também o momento em que ela é consumida. Se você passa o dia todo se alimentando bem, mas vai dormir sem oferecer ao corpo nutrientes estratégicos, durante as próximas 7 a 8 horas, o processo de destruição continua sem freio. Lembra da Dona Teresa? Pois bem, ela cometia exatamente esses erros. No jantar, acreditava estar fazendo uma refeição leve, comendo apenas um pão francês e uma xícara de café com leite. Parecia saudável, mas na prática era uma bomba silenciosa que acelerava sua perda muscular noite após noite. E talvez você também esteja cometendo um desses erros sem perceber. É por isso que, antes de falar da solução, eu preciso abrir seus olhos. Se você não corrigir esses hábitos, nenhum suplemento caro ou academia vai resolver. O corpo precisa do combustível certo na hora certa. Mas existe uma boa notícia. Há um grupo de alimentos tão poderosos que podem virar o jogo. Eles funcionam como um verdadeiro escudo protetor contra a sarcopenia. E o melhor de tudo é que são naturais, acessíveis e podem estar já na sua cozinha. Na próxima parte, eu vou te revelar quais são esses alimentos e como utilizá-los à noite para acordar com mais força, disposição e músculos preservados. Depois de explicar os erros mais comuns, chegou a hora de revelar a parte mais importante deste vídeo: o que realmente pode proteger seus músculos durante a noite. Existe um alimento simples, barato e acessível que atua como uma barreira contra a sarcopenia e que pode transformar completamente a forma como seu corpo se recupera enquanto você dorme. As proteínas de lenta digestão, presentes especialmente em alimentos como o iogurte natural, o kefir e principalmente a ricota e o queijo cottage. Esses alimentos são ricos em caseína, uma proteína que é absorvida lentamente pelo organismo. Isso significa que enquanto você dorme, ela vai liberando aminoácidos aos poucos, alimentando seus músculos durante toda a madrugada. Em vez do corpo precisar destruir suas próprias fibras musculares para encontrar energia, ele encontra o combustível necessário nesse alimento estratégico. É como se você tivesse um guarda-costas silencioso ao lado da sua cama, protegendo sua musculatura hora após hora. E o melhor, sem precisar de suplementos caros, sem fórmulas milagrosas, apenas com escolhas inteligentes. E não pense que precisa comer muito. Às vezes uma porção pequena já é suficiente para manter os músculos nutridos durante a noite. Por exemplo,
Uma tigela pequena de iogurte natural sem açúcar antes de dormir pode ser um divisor de águas para quem luta contra a fraqueza muscular. Foi exatamente isso que eu recomendei para a Dona Teresa. No começo ela duvidou. Doutora, será que apenas um potinho de iogurte pode mesmo fazer diferença? Mas em poucas semanas, ela percebeu que acordava com mais energia, sentia as pernas menos pesadas e, o mais impressionante, conseguia levantar da cama com mais facilidade. Esse efeito acontece porque a caseína não deixa o corpo entrar naquele modo destrutivo durante o sono. Em vez de catabolismo, você garante um processo de regeneração, acordando mais forte a cada manhã. E aqui vai um detalhe ainda mais especial. Quando combinamos esse tipo de proteína de lenta absorção com pequenas quantidades de sementes ricas em nutrientes, como chia, linhaça ou até mesmo nozes, criamos uma verdadeira bomba de proteção muscular. Essas sementes, além de oferecerem mais proteína, ainda trazem fibras e gorduras boas, que prolongam ainda mais a liberação de energia. Ou seja, algo tão simples como um iogurte com uma colher de chia antes de dormir pode ser uma das estratégias mais poderosas contra a sarcopenia depois dos 60 anos. Agora, você pode estar pensando, mas doutora, e se eu não gostar de iogurte ou queijos? Não se preocupe, existem outras alternativas e eu vou te mostrar exatamente como incluir esses alimentos de forma prática no seu dia a dia, sem complicação. Agora que você já entendeu quais alimentos funcionam como um verdadeiro escudo contra a perda muscular, chegou o momento de transformar esse conhecimento em hábito. Porque de nada adianta saber o que fazer se isso não entra na sua rotina de forma prática e simples. A primeira dica é: consuma sua fonte de proteína de lenta digestão no período da noite. Não precisa ser logo antes de deitar, pode ser uma ceia leve, cerca de 30 a 60 minutos antes de dormir. Isso já é suficiente para manter os músculos nutridos durante toda a madrugada. Sugestões práticas: um potinho de iogurte natural sem açúcar com uma colher de chia ou linhaça. Uma fatia de queijo cottage ou ricota temperada com ervas naturais. Um copinho pequeno de kefir acompanhado de algumas nozes ou amêndoas. São combinações simples, rápidas, que não exigem preparo demorado e que podem se encaixar na rotina de qualquer pessoa. A segunda dica é: mantenha a constância. Não adianta fazer um dia sim e outro não. O segredo para proteger sua massa muscular é oferecer ao corpo esse suporte todas as noites, criando uma defesa contínua contra a sarcopenia. A terceira dica é: cuidado com os sabotadores. Evite consumir à noite alimentos cheios de açúcar, massas, pães ou biscoitos industrializados. Eles não só não ajudam, como atrapalham. Enquanto os alimentos corretos nutrem seus músculos, os errados drenam sua energia e aceleram a perda de massa magra. E lembre-se, não precisa exagerar na quantidade. O foco é qualidade, não volume. Pequenas porções, bem escolhidas, fazem muito mais diferença do que pratos cheios de alimentos pobres em nutrientes. Se você seguir essas orientações, em poucas semanas vai sentir resultados concretos. Mais energia ao acordar, menos cansaço nas pernas, mais disposição para caminhar, subir escadas e até mesmo para aproveitar melhor as atividades do dia a dia. Foi exatamente isso que aconteceu com a Dona Teresa. Depois de incluir esse hábito simples todas as noites, ela não só recuperou parte da força perdida, como também voltou a sentir confiança em seus movimentos. Hoje, ela mesma diz que se sente 10 anos mais jovem. E agora eu quero que você imagine, se um hábito tão pequeno já pode trazer tanta diferença em pouco tempo, como será a sua vida daqui a 6 meses ou 1 ano praticando isso todos os dias? Com certeza, seus músculos estarão mais fortes, seu corpo mais estável e sua independência preservada. Por isso, meu convite é: comece hoje mesmo. Escolha um desses alimentos, faça a sua combinação preferida e adote como ritual noturno. Você vai perceber que é uma das decisões mais inteligentes que já tomou pela sua saúde e longevidade. E se esse conteúdo fez sentido para você,
Eu peço que deixe um comentário aqui embaixo me contando qual desses alimentos você já consome e qual pretende experimentar hoje mesmo antes de dormir. Não se esqueça também de curtir o vídeo e compartilhar com algum amigo ou familiar que também precise dessa informação. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a envelhecerem com força, saúde e dignidade. Eu sou a doutora Helena Vasconcelos e espero você no próximo vídeo com mais dicas valiosas para sua saúde e bem-estar. Até lá!